Hello! O meu nome é Catarina Barros e sejam bem-vindos ao podcast Áudios de Alma para Alma. Neste espaço, mergulhamos juntos nas profundezas das nossas águas, indo camada a camada, compreendendo, limpando, curando e transmutando comportamentos, pensamentos e emoções. Trazendo a nossa luz para estes oceanos profundos, onde se fez e mora a vida, na sua essência mais intocável, desconhecida e mais pura, onde o silêncio ganha espaço para se fazer ouvir. Mergulhem comigo e abram agora este espaço para me ouvirem. Hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Este episódio nós vamos falar sobre liberdade. Portanto, depois de ontem nós celebrarmos um dia tão simbólico da liberdade, eu não podia passar esta oportunidade e falar de um tema que mexe tanto comigo e que eu gosto tanto de falar, que é a liberdade. E que eu acho que muitas pessoas ainda vivem em certas distorções sobre o que é a liberdade e não compreendem todas as suas subtilezas e componentes. E é isso que eu venho aqui trazer hoje. E, portanto, não me faz sentido começar a falar de liberdade sem começar a falar sobre a sua distorção. Que eu acho que muitas pessoas associam a liberdade, inclusive que eu própria já associei, que tem a ver com quando nós falamos que alguém é um espírito livre, que é livre, nós vamos associar muitas vezes a uma pessoa que não segue regras, não é? Desregrado, que não segue leis, não é? Que não tem disciplina, que é indisciplinado, que não é responsável. Aquele miúdo viaja ao mundo, não tem responsabilidades nenhumas, não é? Faz aquilo que lhe dá na telha, é guiado só pelas suas sensações, por aquilo que sente, por aquilo que quer e pouco mais interessa. E tudo o que eu acabei de descrever nada tem a ver com liberdade e tem tudo a ver com libertinagem. Libertinagem é a distorção de liberdade. Okay? Libertinagem, o que nos diz é exatamente isso, uma pessoa que não segue regras e que guia a sua vida através das sensações físicas básicas, sexuais, muitas vezes o consumo de substâncias, não é? Porque associamos às vezes o espírito livre, uma pessoa que consome substâncias para sentir umas coisas, etc e tal, e que tem certos comportamentos mais delinquentes, entre aspas, é? E isto tudo tem a ver com libertinagem, não é? Guiar-se por sensações físicas básicas e nada tem a ver com liberdade. Porque liberdade, um dos primeiros passos para alguém se sentir livre, tem a ver exatamente com o oposto. Primeiro, tem a ver com disciplina. Okay? Portanto, liberdade nada tem a ver com indisciplina. Na verdade, um dos primeiros passos para alguém, alguma vez, se sentir livre, tem a ver com disciplina. E isto parece contraintuitivo, porque nós associamos disciplina a comprometimento, às nossas rotinas, e às vezes rotinas bem chatas, etc e tal. Mas eu quero que compreendam que este é o primeiro passo para o humano poder alguma vez se sentir livre, no sentido em que as rotinas, por exemplo, nós temos a capacidade cognitiva. Nós temos vários tipos de memória, não vou entrar aqui em termos técnicos de todos os tipos de memória, mas nós temos um tipo de memória que se chama memória implícita ou memória procedimental. E esta memória é aquele tipo de memória que nos diz que nós podemos, enquanto humanos, desempenhar tarefas rotineiras automáticas, tarefas no nosso dia-a-dia, sem estarmos com a total consciência de tudo o que temos que fazer. Portanto, são tarefas que aprendemos e que depois desenvolvemos automaticamente. E um exemplo desta tarefa, de um tipo de tarefa que pode ser automática para vocês e implícita, é a condução. Portanto, depois de vocês aprenderem a conduzir e saber exatamente aquilo que têm que fazer, não é? Vocês não estão a pensar, não é? Todo o segundo, portanto, têm que meter esta mudança, têm que acelerar, têm que travar, têm que ligar os piscas, têm que não sei o quê. Portanto, vocês já sabem tanto fazer isto, o vosso corpo já consegue realizar isto de tal forma que deixa a vossa mente livre e o vosso espírito livre para mil e uma coisas, não é? Estamos a conduzir e estamos a planear mentalmente aquele dia, às vezes a semana inteira, às vezes a vida inteira, a projetar-nos completamente para o futuro,
ou a pensarmos e a conversarmos com não sei quantas pessoas, ao mesmo tempo com o nosso espírito super livre a sonhar e a concretizar e a fazer filmes românticos na nossa cabeça, não é? Portanto, isto para vos explicar que cognitivamente, até as nossas rotinas, aquilo que nós podemos pensar, que nos sentimos completamente fora da nossa liberdade, não é? Podem nos dar liberdade. Todos os momentos nós podemos ser livres, inclusive naquilo que temos que fazer para o dia a dia. Porque, enquanto seres humanos, não é? Nós estamos nesta dimensão e estamos encarnados num corpo. Portanto, se eu estou encarnada num corpo, eu tenho propósitos a fazer nesta vida, não é? Eu não posso viver fora deste planeta. Se fosse para viver fora deste planeta, eu estava no espaço. Não é possível estar no espaço, tenho que estar aqui. Portanto, se eu tenho que estar aqui, é impossível estar à margem de uma sociedade. Eu estou neste mundo. E, portanto, se eu estou neste mundo e quero continuar neste mundo vivo, eu tenho que estar integrado nele. E para estar integrado nele, eu vou ter que desempenhar tarefas que às vezes eu não gosto assim tanto, mas que preciso desempenhar para concretizar algo que tenho que fazer, ou para às vezes manter-me vivo. Muitas pessoas, não é? A realidade da maior parte de nós é que precisa de trabalhar, precisa de ter tarefas rotineiras de trabalho, não é? Para estar vivo aqui, para se manter, para ter dinheiro. Não é? E o que eu vos quero trazer é que estas tarefas não têm que ser uma prisão, porque em todas as tarefas, por mais rotineiras que sejam, vocês podem estar livres. Por exemplo, eu, em seriedades, não é? Já se torna tão automático estar ali no Excel, estar ali a fazer mil e uma coisas no computador, não é? Que eu estou livre. Portanto, a disciplina, a rotina, o autocuidado, não é? Termos rotinas de autocuidado, etc e tal, é o primeiro passo para o humano se conectar com a liberdade. Deixar ali o humano a fazer não sei o quê, enquanto eu estou totalmente livre, ok? E é esta disciplina que nos permite estarmos comprometidos para chegarmos à liberdade. Portanto, é através da disciplina que eu estou comprometida comigo, com o meu conhecimento, com a minha cura, com a minha verdade, não é? É a partir do comprometimento que eu vou me sentir livre. É o primeiro passo. Eu sou das pessoas mais livres que conheço e podem acreditar, das pessoas com mais disciplina e com mais comprometimento. E isto não é ao acaso. É porque eu entendo que para eu ser livre e concretizar tudo, eu preciso de disciplina. Disciplina e comprometimento comigo, com o que eu vim aqui fazer, com a minha cura, com o meu autoconhecimento. Disciplina é a base para o humano poder ser livre. Portanto, mas é só o primeiro passo. Depois, nós podemos compreender que liberdade acarreta responsabilidade. E este é o segundo passo. Portanto, liberdade não tem nada a ver com ser irresponsável. Tem tudo a ver com ser responsável. Na verdade, a palavra liberdade, de um ponto de vista da natureza latina, grega e germânica, liberdade vem de responsabilidade. Liberdade era sinónimo de poder, não sei se sabem, porque, num ponto de vista latino e grego, não é? Que vem da escravidão e, portanto, por isso é que muitas vezes nós associamos liberdade só a uma liberdade física, porque na verdade esta palavra, a natureza dela vem muito do físico, porque vem de nos libertarmos de uma escravidão. De um ponto de vista latino e grego tem a ver com quando alguém era livre, era poderoso, portanto, por isso é que liberdade é sinónimo de poder, porque ganhava poder sobre ele, ganhava poder sobre movimentos, movimentar o seu corpo, portanto, muito físico. Portanto, uma pessoa que ganhasse poder sobre o seu corpo, sobre os seus movimentos, era livre e, portanto, poder e liberdade eram sinónimos. E, de um ponto de vista latino, liberdade significava independência, era sinónimo, porque a partir do momento em que o escravo, não é, o humano, se tornava independente, ele era livre. E, portanto, liberdade e independência, sinónimos. E de um ponto de vista germânico, portanto o inglês vem de uma natureza germânica, a palavra freedom significa pescoço livre. Porque antigamente, não é, na escravatura, os escravos eram presos pelo pescoço e, portanto, quando uma pessoa tinha o pescoço livre, era uma pessoa livre. E, portanto, liberdade, freedom, vem de um pescoço livre. E, portanto, a palavra liberdade, na sua base, vem de facto de ganharmos poder, independência, liberdade sobre o nosso corpo, não é? Sobre os nossos movimentos, sobre o nosso corpo físico. E, portanto, eu compreendo que associamos muito liberdade só a este aspecto físico, mas vai além disso, é isso que eu vou falar aqui. E não é à toa que eu tenho então liberdade livre no meu pescoço. Mas para vocês então compreenderem, como nós já falamos, que
responsabilidade e poder estão lado a lado, não é? Nós não podemos falar de liberdade, que significa poder, sem falar de responsabilidade. Vocês conseguem compreender, quanto mais poder nós temos, quanto mais empoderados nos tornamos, mais poder assumimos a nossa vida, mais responsabilidades temos. Portanto, quando nós assumimos esta liberdade, nós temos que assumir responsabilidade. E eu sempre entendi isto muito bem desde pequena, porque eu sabia que quando eu viesse fazer este podcast, quando eu viesse fazer tudo o que eu quero fazer nesta vida, eu tinha que vir com muita responsabilidade. Tudo o que eu dizia, todas as palavras que eu dizia, têm um poder. E, portanto, eu tinha que ter responsabilidade naquilo que estava a dizer. Eu tinha que ter conhecimento, eu tinha que ter sabedoria, eu tinha que experienciar a vida, eu tinha que ganhar conhecimento, sabem? Então, não pensem que eu sou uma louquita, mas sabem, sou das pessoas mais responsáveis que vocês podem conhecer. E nisso, eu acho que todos os meus amigos subscrevem por baixo. Portanto, liberdade é responsabilidade, ok? E a terceira base de liberdade para mim, portanto, disciplina, responsabilidade e consciência, ok? E já vamos falar um pouquinho de consciência. Mas eu consigo compreender o porquê das pessoas associarem só a liberdade à parte física, porque a natureza da palavra vem daí e porque realmente demoramos muitos anos a conseguir assumir esta liberdade física, não é? Passamos por muitos anos de escravidão, não é? De escravatura, e depois de ditadura, e celebramos ontem, e portanto por isso começamos, não é? Associar liberdade a esta parte física. De tal forma que ainda hoje, embora nós já tenhamos conquistado isto, e outras pessoas não possam dizer o mesmo, não é? Embora nós já tenhamos conquistado isto, espero que toda a gente que esteja a ver já tenha conquistado esta sua liberdade física, ainda hoje nós lutamos por ela, não é? Nós não somos livres e ok, vou ser livre para sempre. Não, eu sei que tenho que seguir leis para continuar livre, não é? Eu tenho que seguir lei para continuar livre, e quando não as sigo, e quando vou ali naquela linha, naquele limiar, eu faço de tudo para encobrir aquilo para eu ser livre. Porque aquilo que toda a gente quer é ser livre, não é? Se vocês forem perguntar às pessoas o que é que mais querem na vida, é serem livres, serem felizes, não é? Estarem bem. Portanto, a liberdade é uma das coisas que nós mais almejamos na vida. E embora esta liberdade física nós já tenhamos conquistado muito, não é? E tentemos manter ao longo do tempo, eu julgo que a próxima liberdade que nos estamos agora a debater é a liberdade mental, não é? Nós achamos que somos livres na nossa mente, porque a nossa natureza é livre, mas nós não somos, não é? E cada vez estamos a compreender mais isto. E a nossa natureza, a nossa base mental é livre. E vocês conseguem perceber muito bem isso até na fisicalidade, não é? Portanto, nós temos aqui um cérebro, nós temos aqui um crânio, não é? Que limita o nosso cérebro, a nossa mente, não é? Onde está supostamente a nossa mente, aqui o nosso crânio. E embora ele tenha estas dimensões, vocês conseguem perceber que a nossa mente vai muito além disto, muito além destas dimensões. Eu não só penso sobre ontem, anteontem, todo um passado meu, como todo o meu presente, como todo um futuro, projeto daqui a não sei quantos anos, como vou à lua e banho, como faço o roteiro de 10 filmes, 2 românticos e 3 de terror, como vou à Roma e venho, vou à lua e venho, não é? A minha mente vai muito além deste espaço físico que está aqui no meu crânio. Portanto, a nossa mente naturalmente é livre. E nós sabemos isto, porque ela transcendeu a fisicalidade. Percebeu que a liberdade não tem nada a ver, não é? A parte física é só o primeiro passo, não é? A nossa liberdade vai muito mais além do nosso físico, destes limites que nos foram impostos, não é? E nós achamos, de facto, porque é a nossa natureza ser livres e a nossa mente ser livre, e que nós, de facto, podemos pensar sobre tudo, não é? Vocês são completamente livres na vossa mente. Vocês podem agora estar a pensar 1001 coisas, não é? E eu não sei. Primeiro porque não vos estou a ver. Mas depois, às vezes, pensam que os psicólogos conseguem ler os pensamentos das pessoas, não é? Não conseguimos ver nada, não é? Vocês são completamente livres. Aí dentro pode passar o que vocês quiserem. Ninguém vai saber, ninguém vos vai dizer nada, a não ser que digam. Ninguém sabe. Vocês são completamente livres e trespassam esta fisicalidade, não é? E nós realmente achamos, sou livre totalmente, não é? E será que somos assim tão livres? Não é? Eu acho que não. Eu acho que neste momento nós estamos a compreender que não somos de facto livres. E eu posso começar a falar neste assunto que mexe tanto comigo.
E eu apetece-me tanto começar aqui a falar de notícias, mas não vou começar a falar de notícias porque mexe de facto comigo. Mas posso dar o exemplo, sei lá, da televisão. Sem falar de notícias, vou falar de televisão. Mas vou falar um bocadinho de notícias, dando à parte, parem de ver notícias, ok? Um dos pontos-chave da minha vida, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Eu nunca vi muitas notícias porque sabia que me fazia mal. Mesmo quando era obrigada, eu fazia de conta que não estava ali. Parem de ver notícias. Parem, por favor. Eu acho criminoso a forma como dão as notícias agora. Como, não é? Não vou entrar por aí, não entres por aí, mas parem de ver notícias. Tentem, porque tudo que vocês precisam de saber vai chegar até vocês. Eu sei quando tenho que votar, eu sei o que é que está a passar no mundo, eu sou super informada das alterações climáticas, eu sou super informada disto e daquilo, né? Eu não preciso saber tintim por tintim dores de coisas que estão-se a passar, não é? Para a minha proteção. Parem de ver notícias, é só isto que eu vou dizer hoje. Mas vamos dar o exemplo da televisão, sem falar de notícias. Muitas vezes, eu quando era mais nova, isso fazia, que era, eu ligava à televisão, né? E ela estava ali ligada, e eu nem tinha consciência do que estava a passar-se na televisão, não é? Era só para eu ter alguma coisa para ouvir enquanto estava a fazer alguma coisa. E às vezes, não é? Para dar um exemplo assim muito base e mais boa vibe, nós estávamos a ouvir qualquer coisa, mas nem estávamos atentos, não é? Só está para fazer companhia, e desligámos a televisão e vamos à nossa vida. E passado algum tempo começámos, não é? Naquele dia, mais tarde, ou nos dias seguintes, etc. Começámos a cantarolar uma música qualquer, não é? Por exemplo. E começámos a pensar, de onde é que vem esta música, não é? E de repente, acho que estava a passar na televisão, não é? E o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer o trabalho de marketing, não é? De outros, que fizeram exatamente o seu trabalho perfeitamente, não é? Nós estamos a espalhar aquela música para as outras pessoas, que depois perguntam, qual é essa música que estás a cantar, não sei o quê. Nós estamos a espalhar a música para outras pessoas sem querermos. Nós estamos a fazer o trabalho de marketing dos outros, que fizeram o trabalho na sua perfeição. Eles sabiam o que fazer subliminarmente para alguém fazer o trabalho deles sem eles precisarem trabalhar, não é? Para alguém começar a espalhar a música sem eles terem que fazer muito mais. E o meu problema não é que vocês comecem a cantar a música. A minha questão é, vocês escolheram estar a cantar essa música? Vocês escolheram estar a passar essa música para as outras pessoas? Vocês tinham consciência do que estavam a fazer, do que estavam a cantar? Não é? Provavelmente não. Vocês gostam assim tanto desse artista? Vocês gostam tanto dessa música? Se parem um bocadinho, eu nem gosto tanto desta música. Esta música é que não me sai da cabeça. Isto é perigoso. Isto é perigoso porque eu estou a dar o exemplo de uma música, não é? Porque é para estarmos aqui com energias boas. Mas há muitas coisas que não nos saem da cabeça que nos foram, entre aspas, plantadas. Não é? Há muitos pensamentos que nós achamos que são nossos, construídos por nós, não é? Algumas crenças ou whatever, que se calhar não são assim tanto nossos. E a questão é que o que está a acontecer, e nós cada vez, por isso é que eu estou a falar que eu acho que é a próxima liberdade a ser conquistada, é a mental, porque acho que nos estamos cada vez mais a perceber que subliminarmente estamos a ser levados a pensar sobre certas formas, certas coisas de certa forma, e começámos a perceber isso, e estamos a perceber, porque nós já antes achávamos que éramos livres e que víamos o que queríamos, não é? Eu vou ao meu telemóvel e vejo o que quero, e o que não quero, e o que gosto, e o que não gosto, e de repente começámos a perceber que há um algoritmo, que é isso? Não é? Começámos a perceber que não somos assim tão livres, que se calhar os pensamentos que nós tínhamos se calhar um certo interesse em alguma coisa, começámos a ver essas coisas, um algoritmo qualquer começou a trazer mais informações sobre essas coisas e às tantas eu só vejo isso e eu formulo pensamentos só sobre isso e portanto se eu só vejo isto, só esta realidade, então isto é verdade. E a questão é que quando começamos assim começámos a identificar com os pensamentos, não é? A questão é essa, que já falei nos outros episódios, é que vêm assim esses pensamentos, não é? Essas ideias, essas formas de pensar, etc e tal, e eu ingiro essas formas de pensar, e se são pensamentos que estão em mim, são meus, sou eu, não é? Aquela identificação com os pensamentos, com as emoções, etc. E se sou eu esses pensamentos, se alguém vem contra estes pensamentos, disputa, não é? Disputar, ir contra o coração do outro.
né? E a questão é que o outro também tinha interesses, não é? Começou a ver aqueles interesses e começou a ver cada vez mais coisas só sobre esses interesses, porque um algoritmo só lhe dá aquelas informações, e também começou a ver, então, se eu só vejo isto aqui é a realidade, isto aqui é o certo, não é? Isto aqui é o certo, é o que eu penso, são os meus pensamentos, sou eu, é meu, e portanto vou disputar com outra pessoa. Isto é perigoso, porque isto é o que está a acontecer. E isto é então a polarização da nossa mente, não é? Tirarem vantagens desta dualidade, não é? Dicotomizar-nos cada vez mais. Isto é muito perigoso, não é? E nós estamos a começar a perceber isto, que se calhar os pensamentos que me atravessam são inputs externos que nada têm a ver às vezes comigo. Às vezes, e é tantos anos a estar submergidos numa forma de pensar que eu começo a achar que eu penso assim. E se parar um momento, será que eu penso mesmo assim? Será que eu sinto mesmo isso? Será que eu tenho ressonância mesmo com o que eu estou a dizer? Tantas vezes que isso já me aconteceu, com coisas que eu dizia que eu pensava assim, era meu, eu lutava por aquilo, sei lá, com unhas e dentes quando era mais pequenita, mas foi porque eu ouvia os meus pais a falar sobre coisas que eu se calhar hoje já não tenho ressonância, que já vejo a vida de outra forma, sabem? E a questão com tudo isto, e eu sem entrar muito aqui porque é um assunto que mexe mesmo muito comigo, esta liberdade mental, a questão é que nós cada vez estamos mais a deixar que estes inputs nos cheguem. Quando ligamos aquela televisão e ela fica para ali a falar, nós não estamos conscientes do que está a passar. E a questão é que nestes momentos estão a passar só coisas de medo, não é? E se só passam coisas de medo, e se eu permito que aquilo chegue ao meu campo, não é? Aquela energia chega ao meu campo, está ali a vibrar e chega ao meu campo, aqueles inputs externos chegam ao meu campo, aqueles inputs externos vão me limitar. E vão chegar a mim, eu vou aceitar, portanto, eu vou ter pensamentos de medo, eu vou me sentir com medo e eu vou agir com medo. Se tudo que dizem na televisão ou whatever é que o mundo é perigoso, eu vou começar a achar que o mundo é perigoso, eu vou começar a ter medo, a sentir medo e eu vou-me começar a limitar e a não fazer coisas que a minha alma realmente quer. E isto é perigoso, não é? Porque às tantas eu vibro no medo, às tantas nós estamos cheios de medo, estamos depressivos, às vezes estamos exaustos, tristes, sem motivação para nada e pensamos, porquê é que eu me sinto assim? E às vezes não é nosso. Às vezes tem tudo a ver com estes inputs externos que nos chegam e que nós estamos inconscientes e que deixamos que nos cheguem e que nos manipulam, que nos limitam. Porque às tantas eu começo a acreditar quem sou eu para realizar alguma coisa na minha vida, para fazer acontecer, quem sou eu para ser assim tão bem-sucedido. Já viste como é que está o mundo? É tão difícil. Não é? Deixa-me estar aqui na minha casinha protegida, deixa-me não sair muito. Isto é quebrar a vossa liberdade. Isto é totalmente manipulação emocional. Isto é quebrar a vossa liberdade, isto é limitar-vos. Okay? E acho que é tudo que eu vou dizer, porque senão eu fico muito empolgada com esta liberdade mental que nós achamos que temos e que não temos. E que eu acho de facto que estamos a cada vez mais a ter esta consciência e que nos estão a dar esta consciência, não é? Quem produziu algoritmos, quem produziu muitas coisas. Mas de facto temos que trazer ainda mais consciência para todos os dias, do género, eu tenho que estar consciente do que eu permito que chegue ao meu campo. Se estão a dizer me faz mal, eu vou desligar a televisão. Né? Eu tenho que estar consciente de quem eu sigo nas redes sociais, de quem eu permito chegar ao meu campo. Não é só dar ali um scroll e não passa, não, tudo passa no nosso campo. Às vezes temos coisas aqui que nós nem sabemos de onde vem de algo subliminar que ouvimos, que vimos, não é? De uma canção que andamos a cantar e que só dizem, não é? Até as letras das músicas às vezes são só tipo as mulheres são isto e os homens são um nojo e tanto repetir aquilo, aqueles raps e não sei o quê, não é? Começa a ficar no nosso campo, intensificar e começamos a ter algumas crenças em relação a isso. Portanto, é trazer consciência para tudo isto, é trazer consciência para o que nós deixamos entrar no nosso campo, não é? E por isso é que é o terceiro nível, portanto, da liberdade é disciplina, responsabilidade e consciência. Consciência para o que chega ao nosso campo e para o que nós permitimos ou não chegar ao nosso campo, se nos agrega, se nos faz bem, se nos eleva. É trazer consciência para, às vezes, pensamentos que de facto vêm, que me acompanham há muitas vidas, crenças limitantes, às vezes incutidas pela minha família, não é? Que já dei imensos exemplos aqui nos episódios anteriores. Coisas minhas que eu tenho realmente que me curar, não é? Estados que eu vibrei e que ainda vibro. Portanto, trazer consciência para esses estados, indo-me curando, indo-me limpando, indo-me conectando, né? E uma fuga
é esta prisão mental que muitas vezes estamos sem percebermos. Uma forma de trazer essa consciência, essa presença para todos os momentos e para todos os estados que eu vou vibrando, é de facto a meditação, não é? É essa observação que eu vos venho incutindo ao longo dos episódios passados, não é à toa. Eu precisei vos explicar tudo isto para hoje estar a falar assim de uma forma mais ligeira, espero que me estejam a compreender. É trazer esse papel de observador, de que eu não sou estes pensamentos, não é? E o que é que estes pensamentos me fazem? O que é que eles estão aqui a fazer, não é? Que propósito é que estas visitas têm? Que estas emoções têm? Se isto me agrega, se não me agrega, se é algo que eu tenho que curar, se é algo meu, se foi algo que me disseram, então sai daqui, não é? É trazer consciência, portanto, para coisas que vêm do externo, coisas que vêm da nossa família, coisas que vêm de vidas passadas, desta vida, de crenças minhas que me estão a limitar. Portanto, liberdade mental é limparmos tudo isto. É limparmos todos estes campos distorcidos que nos fazem acreditar que não somos capazes o suficiente, que nos fazem acreditar que não somos bons o suficiente, que nos fazem acreditar que o mundo é para ter medo, o mundo é para ter medo das pessoas, que as pessoas não são de confiança, que as pessoas são isto, que as pessoas são aquilo, que eu sou isto, que eu sou aquilo, que eu não sou merecedor o suficiente, não é? É limpar campos de depressão e tristeza e desânimo que às vezes não me pertencem, é limpar muita coisa. É? E isso dá trabalho, isso é preciso comprometimento, isso é preciso disciplina, compreendem? Isso é preciso responsabilidade, isso é preciso poder, isso é preciso estar empoderado para chegarmos a uma liberdade, não é? À medida que nos vamos limpando, chegarmos a uma liberdade espiritual, de compreender que eu não sou nada disso, são os estados que eu vou vibrando, compreender que agora que eu me fui libertando de várias coisas, não é? Porque até agora eu falei-vos de sermos livres de algo, não é? Sermos livres de pensamentos, de emoções, de crenças limitantes, de pressão, da sociedade, do que nos impõe, não é? Nós estamos aqui a tentar ser livres de algo, não é? Libertar-nos de tudo isso, todas essas camadas, e nos limpando, etc e tal. E depois chega a questão, qual é o propósito disto? O que é que eu faço com esta liberdade? E aqui entra o deixar de ser livre de para passar a ser livre para algo, não é? Não ser livre de algo, não é? Isso é o primeiro passo, sermos livres de algo e depois sermos livres para algo. Eu sou livre para me conhecer, para me explorar, para aceder à minha verdade interna, para me curar. Eu sou livre para viajar, para fazer o que eu quiser, para experienciar o que eu tiver que experienciar, para me conectar com o meu coração e, portanto, eu sou livre para me conectar com o meu coração e fazer aquilo que eu sentir e que se estou conectado com o meu coração nunca é para magoar ninguém, não é? Mas eu sou livre para algo, eu sou livre para a minha verdade, eu sou livre para me conhecer, eu sou livre para o meu potencial máximo, não é? Eu sou livre para tudo isso que eu ia falar nos episódios anteriores. Né? De poder, de responsabilidade, de amor próprio, de autocuidado, de vibrar no meu potencial. Eu sou livre para tudo isso. É este o propósito. É o ser livre para eu me explorar. Sabem? Sério, liberdade para mim é aqueles temas que mexem muito comigo e, portanto, eu acho que até falei tão rápido sobre tantas coisas que eu queria dizer. Mas eu vou-vos deixar, então, com uma frase que mexeu muito comigo quando eu a ouvi e que foi dita por um Papa, não é? Em que ele estava a ser entrevistado e lhe perguntaram a seguinte questão, não é? O que é que faz com o seu tempo livre? Não é? Um Papa com tanta responsabilidade, com tanta disciplina, com tanta consciência, com tantos afazeres, com tantas rotinas, com tanta coisa, com tanto poder, tudo isso. Não é? Da liberdade. O entrevistador perguntou-lhe, e o que é que faz com o seu tempo livre? E ele respondeu-lhe, todo o meu tempo é livre. Todo o nosso tempo é livre. Todos os momentos tu podes ser livre, porque transcende a fisicalidade. Não é? O que é que vocês fazem com o vosso tempo? O que é que vocês fazem com a vossa liberdade? Não é? Era isto que eu vos queria aqui trazer. Todo o nosso tempo é livre. O primeiro passo é a disciplina e até nas coisas mais rotineiras vocês estão livres. Não é? Vocês podem ser livres. E à medida que se vão limpando, curando, não é? À medida que vão reconhecendo a vossa alma, agindo na vossa verdade, etc., até essas rotinas
vão-se alinhando mais para deixar de ser tão chatas às vezes e terem mais momentos em que sim, saboreiam a liberdade sem queixas nem porquês, sabem? Cada vez essas rotinas até se vão tornando mais ressoantes com a vossa alma. Eu falo de experiência, ok? Vale a pena, eu falo de experiência. Neste caminho para a liberdade, para eu me conhecer, para eu me explorar, para tudo isso, vale a pena, ok? Vocês são livres o tempo todo, até naqueles momentos que parece que não, vocês podem ser livres sempre para serem o que são, sejam sempre o que são em todos os momentos, e para isso vocês precisam de saber o que são, ok? Até ao próximo episódio. Um beijo. Estiveste a ouvir Áudios de Alma para a Alma, um podcast canalizado por mim. Se sentires de apoiar e de conectar mais comigo e com o projeto que manifesto, acompanha-me nas redes sociais em Áudios de Alma para a Alma e Catarina Abarros. Gratidão profunda pela ressonância que te fez chegar até aqui, até mim. Até ao próximo episódio.